Isso aí. E o que aconteceu hoje? O ministro do MSTF, Flávio Dino, deu 48 horas para que o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL, explique as declarações que deu sobre um acordo de distribuição de emendas de comissões. Isso aí. E o que aconteceu hoje? O ministro do MSTF, Flávio Dino, deu 48 horas para que o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL, explique as declarações que deu sobre um acordo de distribuição de emendas de comissões. Em entrevista ao jornal O Globo, Sóstenes disse que ameaçava romper com o presidente da Câmara, Hugo Marmota, como parte de uma estratégia para pressioná-lo a pautar o projeto da lei de anistia. Sóstenes afirmou que tem um acordo com Mota que estabelece que 30% do valor total das emendas fiquem com o partido que a comanda, enquanto os outros 70% sejam distribuídos pelo presidente da Câmara às outras siglas. Flávio Dino, no entanto, não cobrou esclarecimentos do Hugo Mota, que é o responsável pela maioria do valor das emendas firmado no acordo. Ele foi e intimou a direita, a dita direita. E aí, que tal, hein? Que tal? Depois a gente fala aqui, né? Não, vocês não estão entendendo o xadrez 5D, 6D, 7D. A hora que ele falou assim, falou, ué, mas não é obstrução geral da direita? Não, vai ser com emendas. Ele falou, esquece. O Dino virou dono da emenda. Exatamente. Você falou exatamente isso. Exatamente isso. Você antecipou 5 dias a manifestação do Dino. E o pior de tudo, quando a gente para para observar, o Dino, o que ele está falando é, peraí, nós fizemos um acordo entre nós aqui, coisa que o ministro Supremo não deveria estar fazendo acordo político nem com o Congresso, nem com o Executivo. Ele deveria estar de boquinha calada, esperando para se é constitucional ou não é constitucional, só isso. Mas o acordo que nós fizemos seria para transparência absoluta. E você está assumindo que você, no escurinho do cinema, fez um acordo com o Mota, dizendo que ia preservar 70% de obscuridade. E olha, o absurdo de tudo isso, a loucura de tudo isso também passa pelo fato de que o Mota e até o Alcolumbre também, não é? Eles foram junto com a carreta furacão para Roma. Então tá toda... Você viaja com quem você odeia? Você não vai viajar com quem você odeia ou com quem você faz oposição. Você percebe que, tipo... você vai fazer acordo com quem prometeu o contrário pro seu inimigo? Só o PL. Aí, claro que não vai acontecer, gente. O Dino, né, que é uma figura assim muito moral, né? Ele é assim, ele é muito apegado à moralidade, às coisas certinhas. A comida. E vê-se também o fato de que né, tanto apegado à verdade que, né, assumiram as imagens das câmeras do 8 de janeiro. Qual será que é o ticket de alimentação dele? E ele quer que as pessoas confiem na palavra dele. Nisso ele quer que as pessoas confiem na palavra dele, mas ele, nos outros aspectos, ele é o juiz da moralidade. Jurista de peso. De peso, e aqui ele foi cobrar. Como é que é assim? Que papo é esse? Porque... Não, né, papo é por causa da comida. Que fica escancarada essa relação muito promíscua. Né? Tem duas coisas legais. Desculpa, posso só completar duas coisas que o Pavinato falou. É que eu sou jurista de internet. Então você é jurista de internet. Desconsidere, porque tudo que eu falo é de coisa de jurista de internet, não é de peso. Quando você falou assim, não, mas nós vivemos um regime de partido único, que é o partido do STF. Pô, quando a gente para ver as viagens que eles fazem à China, na China você tem um partido único, mas você não é partido único, não. Você tem outras dezenas de partidos que não servem para porcaria nenhuma. Eles servem apenas para referendar ou para fazer um diálogo em determinados ambientes onde eles não querem ir. São exatamente esses partidecos que estão por aí. É a mesma coisa. Não à toa eles vão para a China toda hora. Porque eles querem reproduzir a lógica que o presidente da República lá, ele é também o presidente do quê? Do partido. Porque no regime comunista, o partido se sobrepõe ao Estado.
É o partido que determina tudo. E quando você falou partido, é exatamente Exato. isso. Eles têm uma oligarquia porque eu sempre falo deles, aqui, cara. do fascismo acadêmico português, que durou de 32 até 75. Como é que foi? Tinha os partidos políticos, tinha eleições regulares para presidente, mas quem mandava era o presidente do Conselho de Ministros, o professor doutor Antônio de Oliveira Salazar. E o negócio é... Tinha todo mundo, mudava o presidente, o povo ia lá, votava, mas era do jeito que o Salazar tocava. É isso aí que a gente está Fábio, vivendo. o negócio é tão perverso que quando você pega, olha esse partido único que é o STF. O presidente do STF é o quê? Ele é também o presidente do CNJ, que é quem trata administrativamente do judiciário brasileiro. Significa o quê? O partido, não sei se judiciarista, é o partido que é comandado pelo presidente do STF, que é o presidente do Estado, mas também ele é o presidente do partido. Ok. E aí você tem o TSE, que não é comandado pelo presidente do STF, mas é comandado por um preposto, porque o STE é comandado por um ministro do STF, que está aliado ao presidente do STF. Porra, cara. É, né? Não passa de um prepúcio do STF. Não é preposto. Exatamente. E quando você para para olhar, porra, o Estado está montado. É isso aí. É um Estado fascista. Eu só não ofenderia tanto o Salazar, que ele já é ofendido por ele próprio. Mas você dizer que além dele ser o Salazar, que é um ditador, um crápula, ele também tem um nível do que nós estamos vendo aí. O Salazar deve estar se revirando da cova, deve estar querendo te visitar nos teus sonhos para dizer, nunca mais me ofenda esse nível, eu já estou aqui no inferno. Não faça isso, que é pena dupla. Ô, Pavinato, e qual é a única esperança, se é que ela existe, contra esse partido único do Supremo? O Senado. Não esse Senado, que é uma vergonha, o que a gente vai eleger o ano que vem, 2/3. Por isso que eu tenho dito que a eleição do ano que vem, muito mais importante do que o presidente da República, são os 2 senadores que a gente vai eleger em cada estado. E muito mais importante do que os 2 senadores que a gente vai eleger em cada estado é não reeleger nenhum que está aí. Perfeito. Com certeza. 0. Não é, eu repito aqui, não é deixar de votar, não, você tem que votar. Mas você tem que votar para mudar tudo. É isso aí. Tudo. Ah, não, ele gosta. Não, ele fez um bom trabalho. Não, ninguém fez um bom trabalho no Senado. Não existe. Não existe bom trabalho de ninguém no Senado. De ninguém. 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 Tem um projeto de referência. E agora, com essa falta de obstrução da anistia, ouso dizer, nem na Câmara. Salvo raríssimas exceções que não passam de 5. Infelizmente. É isso mesmo. Tá? Nem na Câmara. Ninguém merece ser reeleito, bicho. Ninguém! Olha, Pavinato, por incrível que pareça, é uma das situações mais tristes que nós temos. Nós temos partidos que mandam, no caso dos deputados, que mandam nos deputados, porque o mandato pertence ao partido, não pertence ao deputado, e você não vai poder mais votar em deputado pensando na ideologia do partido ou no discurso que tem que ser na pessoa que vai ter um determinado compromisso, sabendo que o compromisso não vai ser cumprido. Se ele cumprir, vai ter que ser uma revolta interna dentro do Congresso, em especial na Câmara dos Deputados, reunindo aqueles que simplesmente vão dizer, então a partir de agora, a gente rompe com tudo. Vocês não podem mandar embora todo mundo, porque tem que convocar uma nova eleição. Se convocarem uma nova eleição, todo mundo aqui vai voltar, nós voltamos, exceto se vocês criarem uma legislação para impedir que nós sejamos reeleitos. E vocês que estão impedindo não serão eleitos. Olha isso que interessante. Olha isso que interessante e que isso intriga mais do que comer trigo. Segundo, tá, informações do... Não, eu quero falar da próxima, que eu achei mais interessante. Põe a próxima aí, Fred. Essa foi uma exclusiva do portal Metrópolis, tá? Diz o seguinte, olha isso que interessante. Pelo menos um integrante da cúpula do PCC tentou, sem sucesso, diz a reportagem, se aproximar do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, por meio de emissários que voaram até Brasília e pleitearam reuniões com o magistrado. Todos os detalhes da investida fazem parte de uma minuciosa investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. A investigação revela a ação de Rodrigo Felício, o Tiquinho, que está preso em São Paulo. Mesmo assim, ele consegue enviar cartas escritas à mão que ultrapassam os muros da cadeia e chegam
aos comparsas que estão nas ruas. O gabinete do ministro Cássio Nunes Marques informou que ele está em Roma com... Não, mentira, essa notícia é velha, que ele está em Roma por motivos acadêmicos. Não, ele informou ter identificado 8 ações em nome de Tiquinho. Entre elas, 6 tiveram decisões do ministro desfavoráveis ao criminoso, as quais foram confirmadas pela segunda turma do STF. Que curioso, né? Curioso. Incrível. Que ideia, não? A do Tiquinho. Essa ideia. Como é que ele teve essa ideia de buscar acesso ao ministro Cássio Nunes? Porque né, o que nos choca é a ousadia. Por quê? O que dá a entender, pelo menos, é que existe um caminho. Então, que existe essa corrupção, então dá-se um jeitinho, né? Se alcança e se compra. Não estou dizendo que foi o que aconteceu, até porque está dizendo aqui que não houve sucesso. Mas também intriga porque foi um deles. Será que se essa investigação se expandisse para todos os outros ministros e inclusive aqueles que parecem ser tão favoráveis aos criminosos e à injustiça, porque quantos dos traficantes que eles estão sendo soltos, enquanto eu não me conformo com a Débora, que é mãe de duas crianças, ser presa. Ela já tá presa? Já foi presa? Não, ainda até? não foi, eu não Ainda sei, não foi recolhida de novo, não. Então, a gente quer, nós brasileiros nos sentimos ofendidos com isso. E o acesso que esse criminoso, o Tiquinho, ele teve ao Cássio Nunes, pelo menos Nenhum podia ser advogado o do 8 de início... janeiro tem ao STF. E podia ser o início de uma, quem sabe, né, uma iniciativa de investigar todos os outros ministros. Porque não é possível uma coisa dessa. Parece que dá a entender de que tem muita sujeira debaixo desse tapete. Dá vontade de limpar, né? Então, tira toda essa sujeira para ver o que tem aí embaixo. Aí, Bianca, falando assim, né? É o GAECO, hein? O GAECO pegou a trama toda. Então, significa que tem um começo, meio e fim. Não foi simplesmente um contato telefônico, uma conversa. Não, ele pegou a operação como um todo. Rastreou todo o caminho feito. Então eu acredito que tem muito mais coisa dessa investigação aí. Soltaram essa primeira. Exatamente, porque a gente conhece como o GAECO trabalha. Ela trabalha de uma forma investigativa, mas pesada. E ela não ia soltar parte disso aí. Ela deve ter um conteúdo muito maior para se chegar. E tem esse caminho para se chegar lá. Eles só tentaram usar. Se hoje ele tem, e como o Pavio falou, o pessoal do 8 de setembro não teve esse acesso, é negado. Você não consegue nem despachar lá. E muito menos na oitiva, na sua sustentação oral, você também... Nem tiveram sustentação nem oral. dá. Agrava aí. Nós assistimos, nós garantimos que nós vamos assistir. Nós garantimos. Alguém quer falar sobre isso aí? Quer falar? Sim, Eu acho muito grave. Gostaria de saber quem são os emissários que foram a Brasília, que pegaram um voo e foram até lá. Quem são essas pessoas? Quem são, né? São advogados? Porque assim, que tipo de pessoa pode ter acesso ao ministro do Supremo? Eu gostaria de entender. Acho que alguém precisa publicar isso. Não adianta ficar só na especulação, né? Alguém precisa publicar. Quando eu dava aula para curso de Direito, é provável que tenha alguns dos meus ex-alunos desses advogados aí, porque eu lembro que a gente suspeitava que o PCC estava botando muita bolsa de estudo para aumentar o nível intelectual do Brasil. Mas eu faço só uma pergunta. Interessante, tudo bem, foram no Cássio Nunes. Se não fosse o GAECO, eu acharia que é palhaçada. O GAECO é muito sério. Sério. É sério mesmo. Sério. Só tem um detalhe. Ou o GAECO tem mais informação e não vai soltar, tá? Porque tem mais além do Cássio Nunes, talvez aquilo que a Bianca perguntou é maravilhoso. Eu também acho que tem mais coisa aí. E aí fica uma pergunta bem curiosa. Tudo bem, o Metrópole teve acesso e publicou. E está dizendo para o Cássio Nunes, olha, é o Cássio que eles estão procurando. Pelo que a gente tem de resposta, o Cássio Nunes não falou nada. Fica sempre aquela sensação, será se eles já não estão que dizendo... os casos acerca dos quais o procuraram foram votados, ele era relator e ele foi desfavorável ao traficante. Mas fica aquela sensação, será se aí, se a gente puxar muito o fio, já não vai estar dando um recado para o Cássio Nunes dizendo assim, ô Cássio, você tem que escolher a família.
Ou você é do Partido Único, ou você está do lado do Mendonça. Razão pela qual o Mendonça é bom ele não andar de helicóptero. Tá? É bom a Mendonça tomar cuidado. Não porque eu acho que vai acontecer alguma coisa, porque eu particularmente tenho medo de helicóptero. Tá? Eu não gosto que as pessoas passem pelo medo que eu passo. Apenas isso. Mas, de repente, lançar para o público que o Cássio Nunes já está recebendo ou quase solicitação de visita... Para que não se realize nenhuma teoria da conspiração. Né? Exato, é isso que eu estou querendo Vamos dizer. evitar teorias da conspiração. Vamos evitar. Mas, mas fica para mim, fica na minha cabeça, assim, uma pergunta, afinal de contas, por que falar... O Metrópolis fala que é o Cássio Nunes que recebeu essas visitas, mas tudo que tem dito, ele foi sempre contrário. E o problema todo, que uma autoridade, ele bate foto com todo mundo. Mas isso não é brincadeira, pô, eles não sabem quem são as pessoas. Às vezes chega um, conversa outro. Então, olha, sinceramente, Cássio, vai para as palestras lá em Roma. É muito melhor, é muito mais saudável. Por falar em Roma, né? E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.